Lendas episódio 73, a libertação de Pedro da prisão. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, a libertação de Pedro na prisão. Vocês sabem como Pedro foi preso e como Deus o livrou milagrosamente? Veremos o que a Bíblia nos conta sobre esse episódio incrível da história da igreja primitiva. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. O valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Pedro era um dos principais apóstolos de Jesus e um líder da igreja em Jerusalém. Ele pregava com ousadia o evangelho e realizava muitos milagres em nome de Jesus. Por isso, ele despertou a ira dos líderes religiosos judeus, que o consideravam uma ameaça à autoridade e à sua tradição. Em uma ocasião, o rei Herodes Agripa I, que governava a Judéia sob o domínio romano, decidiu perseguir os cristãos para agradar aos judeus. Ele mandou matar Tiago, irmão de João, um dos 12 apóstolos. Vendo que isso agradou aos judeus, ele resolveu prender também Pedro e planejava executá-lo depois da Páscoa. Esse fato está registrado em Atos 12, 1 ao 4. Pedro foi preso e colocado em uma cela, vigiado por 4 grupos de 4 soldados cada um. Ele estava acorrentado entre 2 soldados e havia guardas na porta da prisão. Era uma situação aparentemente sem esperança para Pedro, mas Deus tinha outros planos para ele. A igreja em Jerusalém estava orando fervorosamente por Pedro, pedindo a Deus que o livrasse da morte, e Deus ouviu as suas orações. Na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia julgar Pedro, algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu na cela onde Pedro estava dormindo e iluminou toda a prisão com uma luz brilhante. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou, dizendo: "Levante-se depressa." As correntes que prendiam Pedro caíram de suas mãos. O anjo ordenou que Pedro se vestisse e calçasse as sandálias. Em seguida, disse: "Põe a capa e siga-me." Pedro obedeceu ao anjo, mas não sabia se aquilo era real ou uma visão. Ele seguiu o anjo e passou pelos guardas sem ser notado. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade e ele se abriu sozinho. Eles saíram e andaram por uma rua. Então, de repente, o anjo desapareceu. Esse milagre está descrito em Atos 12, 5 ao 10. Pedro então se deu conta de que aquilo não era uma visão, mas uma intervenção divina. Ele disse: "Agora sei sem dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava que acontecesse." Essas palavras estão em Atos 12, 11. Pedro foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos cristãos estavam reunidos e orando por ele. Ele bateu na porta do portão e uma serva chamada Rode foi atender. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão feliz que se esqueceu de abrir o portão e correu para dentro da casa para contar aos outros que Pedro estava lá fora. Eles não acreditaram nela e disseram que ela estava louca, mas ela insistiu que era verdade. Então eles disseram: "Deve ser o seu anjo." Enquanto isso, Pedro continuava batendo no portão. Finalmente, eles foram abrir e ficaram admirados ao ver Pedro ali. Pedro fez sinal com a mão para que eles se calassem e contou como Deus o havia tirado da prisão. Ele pediu que eles avisassem aos outros irmãos sobre o que havia acontecido e depois saiu da casa para ir a outro lugar. Essa cena está narrada em Atos 12, 12 ao 17. Na manhã seguinte, houve uma grande confusão entre os soldados sobre o que havia acontecido com Pedro. Herodes mandou procurá-lo por toda a parte, mas não o encontrou. Então ele interrogou os guardas e ordenou que eles fossem executados. Depois disso, ele saiu da Judéia e foi para Cesareia, onde ficou por algum tempo. Esses fatos estão em Atos 12, 18 ao 19. Esse foi o relato da libertação de Pedro na prisão.
Podemos aprender muitas lições com essa história, mas quero destacar 3 delas e dar mais detalhes sobre cada uma. Primeira, Deus é soberano e pode fazer o impossível. Ele tem o controle de todas as coisas e pode mudar qualquer situação, por mais difícil que pareça. Ele pode enviar anjos, abrir portas, quebrar correntes e libertar os seus servos da morte. Nada é difícil demais para ele. O Salmo 34, 7 diz: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra." Esse versículo nos mostra que Deus protege os seus filhos com os seus anjos e os livra dos perigos. Deus não permitiu que Pedro morresse nas mãos de Herodes, mas enviou um anjo para resgatá-lo. Deus também pode nos livrar das situações difíceis que enfrentamos, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Ele pode nos dar força, paz, sabedoria e esperança. Ele pode nos mostrar o caminho a seguir e nos abrir as portas que precisamos. Ele pode nos libertar do pecado, da culpa, do medo e da morte. Ele é o Deus do impossível e nada pode frustrar os seus planos. Segunda, a oração é poderosa e eficaz. A igreja orou sem cessar por Pedro e Deus respondeu às suas orações. A oração é a nossa arma mais poderosa contra as forças do mal e a nossa forma de comunhão com Deus. Devemos orar uns pelos outros, pelos que sofrem perseguição, pelos que estão em perigo, pelos que precisam de salvação. Deus ouve e atende às nossas orações. Tiago 5:16 diz: "A oração de um justo é poderosa e eficaz." Esse versículo nos ensina que a oração tem um grande poder quando é feita com fé, sinceridade e justiça. A oração da igreja por Pedro foi assim. Eles oraram com fé, crendo que Deus podia livrar Pedro, que ele oraram com sinceridade, sem fingimento ou hipocrisia, e eles oraram com justiça, buscando a vontade de Deus e não a sua própria. Deus respondeu à oração da igreja de forma surpreendente e gloriosa. Deus também pode responder às nossas orações dessa forma. Se orarmos como eles oraram, devemos orar sempre, em todas as circunstâncias, com confiança e humildade. Devemos orar uns pelos outros, intercedendo pelos que precisam de ajuda, de cura, de consolo, de salvação. Devemos orar pela igreja, pelo mundo, pelas autoridades, pela paz, pela justiça, pelo reino de Deus. Devemos orar em nome de Jesus, pois Ele é o nosso mediador e advogado junto ao Pai. Devemos orar segundo a vontade de Deus, ao saber o que é melhor para nós e para os outros. Terceira, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus não livrou Pedro da prisão por acaso, mas porque Ele tinha um plano para ele. Pedro ainda tinha uma missão a cumprir, um testemunho a dar, um evangelho a pregar. Deus também tem um propósito para cada um de nós e quer nos usar para a sua glória. Devemos estar dispostos a obedecer à sua vontade e a seguir a sua direção. Efésios 2:10 diz: "Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que nós as praticássemos." Essa passagem nos lembra que Deus tem planos específicos para cada um de nós, e esses planos incluem fazer o bem e servir ao próximo. Portanto, assim como Pedro, devemos estar atentos à direção de Deus em nossas vidas. Ele pode nos guiar de maneiras inesperadas e nos chamar para cumprir tarefas que talvez pareçam impossíveis. No entanto, podemos confiar que Ele nos capacitará e nos dará as ferramentas necessárias para realizar aquilo que Ele nos designou a fazer. Além disso, a história de Pedro nos lembra da importância da perseverança e da fé inabalável. Mesmo diante das circunstâncias mais adversas, Pedro permaneceu firme em sua confiança em Deus. Ele não desistiu nem perdeu a esperança, mas continuou a orar e a confiar que Deus estava no controle. Portanto, que possamos aprender com a libertação de Pedro na prisão não apenas como uma história fascinante do passado, mas como um lembrete poderoso do cuidado e do poder de Deus em nossas vidas. Hoje, que confiemos em sua soberania, orar sem cessar e seguir seus propósitos com fé e determinação. Que Ele seja glorificado em tudo o que fazemos, assim como foi na vida de Pedro. A história da libertação de Pedro na prisão é uma poderosa demonstração do cuidado e do poder de
Deus na vida daqueles que o servem. Este relato nos ensina várias lições significativas. Primeiramente, aprendemos sobre a soberania de Deus. Ele consegue intervir de maneira sobrenatural. Em qualquer situação, mesmo quando parece impossível aos olhos humanos, a libertação de Pedro mostra que Deus tem controle sobre todas as circunstâncias e pode agir milagrosamente para proteger e libertar seus servos. Em segundo lugar, a importância da oração é destacada. A igreja intercedeu fervorosamente por Pedro, e suas orações foram respondidas de maneira extraordinária. Isso nos lembra do poder da oração e da necessidade de buscar a Deus em todas as situações, confiando que Ele ouve e responde às nossas petições conforme sua vontade. Além disso, a história de Pedro nos leva a refletir sobre a importância de permanecermos fiéis e confiantes em Deus, mesmo diante das adversidades. Pedro enfrentou uma situação aparentemente sem esperança, mas ele não perdeu a fé. Ele continuou confiando em Deus e permaneceu firme em sua convicção, sabendo que Deus estava no controle. Por fim, a libertação de Pedro nos lembra que Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele não apenas nos liberta das dificuldades, mas nos capacita a cumprir sua vontade e realizar seus planos em nossas vidas. Assim como Pedro tinha uma missão a cumprir após sua libertação, também somos chamados a seguir os propósitos de Deus para nós, confiando em sua orientação e provisão. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. Por Marconi, que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.